Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 44 minutos, 7h44, estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 21 de dezembro. E agora, você que está acompanhando a gente aí através das plataformas digitais, você já está vendo. Você que acompanha através dos 92.1 FM da Rádio Cultura, só está ouvindo, mas quem acompanha no YouTube, no Facebook, está vendo aí a equipe do Política com Pimenta. E hoje com um convidado mais do que especial nesse último programa do ano de 2023. Depois aí os nossos comentaristas entram também em recesso, voltam a partir daquela semana lá do dia 8 de janeiro. Então, para fazer a sua última participação aqui no Repórter Cultura, eu vou cumprimentando inicialmente o convidado especial do dia de hoje, Júlio Redel, com a gente nessa manhã. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, Mar. Bom dia, Odair. É uma satisfação aí estar podendo voltar ao quadro, né, no dia de hoje, né? Um bom dia ao doutor Gilberto, ao doutor Osmar, a equipe nossa da rádio aí, ao Júlio e ao Dori, né? E a nossa a querida audiência aí da Rádio Cultura de Timbó. Muito bem, doutor Gilberto Azevedo, muito bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, Osmar, bom dia, Odair. Seja bem-vindo, o Júlio. Bom dia também aos nossos ouvintes e às pessoas que nos ouvem. Osmar Câmpreguer, hoje tá que é um piperno aqui no meio, né? do 3 em 1. Bom, diretor, bom dia, Osmar. Bom dia aos nossos ouvintes e à nossa equipe técnica. Muito bem, vamos lá então, nosso Política com Pimenta, o último Política com Pimenta desse ano. Nós temos como primeiro tema para o debate aqui, para os comentários dos nossos comentaristas, a questão lá da Argentina. O Milei está para lançar hoje o pacote, né, chamado pela esquerda lá da Argentina, o pacote de maldades lá na Argentina, mas o pacote econômico ou na economia necessário, segundo, é claro, a visão lá do Milei e da sua equipe econômica, necessário para colocar a Argentina nos eixos. O Osmar falava aqui no último encontro que era difícil avaliar, não tinha tempo ainda para... Tinha que dar aí pelo menos uns 6 meses para começar a avaliar as ações do Milei, né? O efeito das ações do Milei, mas a esquerda argentina não quer saber, não quer dar esse tempo. Já começaram as manifestações lá na Argentina, no dia de ontem, enfrentamento com a polícia, já que o Milei colocou um decreto lá também em vigor que não pode fazer piquete, ou seja, não pode fechar nenhuma via, nenhuma rua com as manifestações, pode fazer manifestação, mas não pode fechar ruas e nenhuma via pública, e já houve enfrentamento com policiais nessas manifestações que aconteceram ontem, por exemplo, lá na Argentina. Eu quero comentar de vocês então sobre essa situação. Já está começando a enfrentar esses primeiros protestos lá o Javier Milei, e eu vou começar com o Júlio hoje, o convidado especial do dia de hoje. Então, o Javier Milei, ele tem um grande desafio pela frente, né? A gente tem que lembrar que a realidade do povo da Argentina é muito diferente do Brasil, né? Eles estão com uma questão de inflação, uma recessão econômica aí muito grande, e algumas ações vão ser necessárias serem feitas o quanto antes, né? E a esquerda em si, ela vai criar todas essas manifestações. Eu acho que esse protocolo anti-piquetes que foi criado aí, nada mais é do que você criar algumas regras adicionais ao que já tinha, para garantir o direito de ir e vir, né? A manifestação em si, ela é permitida, mas que realmente não se extrapole. Assim como nós tivemos aqui recentemente, no começo da semana, uma manifestação aí interditando uma faixa da BR-101, por exemplo. É isso que você não pode fazer. Você pode se manifestar, mas não necessariamente obstruir. Algumas coisas na Argentina realmente vão ser necessárias o quanto antes serem feitas, porque criou-se uma situação bem complicada, né? Foi comentado ontem, acho que a partir de hoje é para ser divulgado aí esse decreto das 300 medidas, né? Que também foi chamado aí de Plano Motosserra, né? Então, o desafio aí vai ser grande. Mas algumas situações ali que me chamaram a atenção
é a fixação do dólar, né, em 800 pesos, né? Ele era de 360 e, né, ou seja, 800 pesos agora para um dólar, né? Isso antes era, no começo, antes dele assumir ali, era 360, ou seja, ele mesmo desvalorizou a moeda. É ruim, mas agora pelo menos é real, né? Está estimado aí em fechar o mês de dezembro aí a 100% de inflação. Então vai ter uma piora nesse primeiro momento até que se estabilize algumas questões e se dê aí esse andamento. Ao contrário, justamente no paralelo também, se vê aí uma redução, né? Uma redução de custo do próprio Estado que está inchado, ao contrário do que nós vimos aí no Brasil, mais aumento de mais um ministério. E lá não, lá reduziu aí de 18 para 9, as secretarias de 106 foi para 54, então só essa redução de cargos hierárquicos na Argentina já representou aí uma redução de 50%, né? Então redução dessas secretarias e suspensão por um ano, inclusive, de publicidades do governo, que não precisa, né? Isso agora a própria mídia, que na sua maioria é de esquerda, com certeza vão estar noticiando e muito bem. E vão estar dando muita ênfase justamente a essas questões dessas passeatas e manifestações, conforme a gente falou anteriormente. A manifestação e o contraditório é importante para que se use isso como freio, como medida, né? Então, o direito de você se manifestar, a oposição é necessária, mas lá realmente é necessário. A gente consegue ver aí que o povo argentino ele começa a demonstrar uma certa mudança e aceitação. Ao mesmo tempo que a gente viu em algumas mídias aí protestos, por outro lado, a manifestação foi conduzida de uma forma ordeira e sem muitos transtornos, né? Então depende muito do local que a gente assiste, mas é um desafio muito grande aí. Muito bem, vou agora com o Osmar Campreguera. Osmar, sua visão. Bom, eu já disse aqui que o novo governante ele deve ter um tempo para pôr em prática as medidas que ele determinou. Ele deve ter um tempo para que essas medidas surtam algum efeito. As medidas mais rígidas, menos rígidas, corte de gastos e medidas que reduzam os gastos e que diminuem os problemas da Argentina, elas têm que ser postas em prática e o governo vai ter pelo menos uns 6 meses para que os 45% da população que votou, do eleitor que votou contra, diminui para 5% esse protesto dele. Ele tem que ir lá para maio mostrar algum sinal de que as coisas estão começando a melhorar, não melhorando, mas dando sinais de que existe uma luz no fim do túnel. Se ele não conseguir isso, ele vai ter dificuldades para governar para os próximos 4 anos, porque essas medidas são determinantes para que ele resolva. Porque na Argentina está acontecendo um fenômeno, o chamado inflação. É estagnação com inflação. Hoje, esse problema tem que começar a diminuir em 6 meses, mais ou menos, porque caso contrário, o governo vai ter mais dificuldades e não vai conseguir aprovar mais nada, e ele vai correr risco de não terminar o mandato. Porque se não te produzir resultado, se continuar isso, ele não vai mais conseguir governar dentro de 6, 7 meses. Muito bem, doutor Gilberto, então, suas considerações também sobre essa manifestação que aconteceu ontem, a esquerda já dando o ar da sua graça lá na Argentina. Pois então, o que a esquerda sabe fazer, bater tambor e reclamar. Agora produzir que é bom, neca. Eu disse que o Milei é um sujeito corajoso, ele herdou o país com a inflação superior a 140% nos últimos 12 meses, e há uma previsão para dobrar essa inflação no começo de 2024. Ele tem que tomar medidas duras agora, evidentemente, para tentar frear essa questão econômica. E hoje vai ser promulgado uma tal de decreto de necessidade de urgência, que seria o equivalente à nossa medida provisória no Brasil.
vão se modificar 30 leis em 366 artigos. Esse documento já se adiantou que tem 83 páginas. E o que se observa nesse documento, a maior presença do verbo revogar. E há também verbos como transformar, modernizar, reformar, modificar, abolir, liberalizar. Quer dizer, aquela situação, aquilo que de promessa que ele fez, ele já está adotando no início do governo e como forma de tentar segurar a inflação e colocar a economia nos eixos, que estava completamente fora de controle. Houve a informação de que a Argentina tem 123 anos e nos últimos 113 ela está em déficit fiscal, quer dizer, gastando mais do que arrecada. E, pelo visto, como aqui no Brasil, gastando mal também. Uma medida que ele já fez desde o início foi cortar na própria carne, extinguindo ministérios, extinguindo o uso de carros por parte de autoridades, demitindo motoristas que não são necessários, eliminando aeronaves que também não são acima do necessário, até porque a Argentina também é um país de extensão territorial bastante grande, mas mantendo aquilo tudo no mínimo. Eu acho que a Argentina está indo no caminho certo e as medidas que foram tomadas, já disse isso também, em relação a esses piquetes, está se assegurando o direito do restante da população em ir e vir, e não impedindo que os piqueteiros façam as manifestações, ao contrário, façam a manifestação, mas não desça da calçada, não impeça que a população e a economia que trabalha, né, as pessoas que trabalham tenham condição de ir ao seu trabalho ou onde desejarem ir. Eu acho que a partir de hoje vai se conhecer a miúde essa proposta toda. Não é mais proposta, porque já é lei, vai ao Congresso argentino para a discussão, mas ela já entra em vigor agora. Eu torço, eu gostaria que desse muito certo para o bem do povo argentino. Muito bem, olha, o segundo tema do dia de hoje, para a gente comentar, discutir aqui com os nossos comentaristas do Política com Pimenta, tem a ver com a Lei Rouanet, mas eu quero ampliar um pouco mais o espectro dessa informação, né? Porque a Lei Rouanet teve um recorde aqui de liberação, 16 bilhões de reais em um ano. E assim, o que a gente tem percebido, vamos lá, nós tivemos aí a reforma tributária aprovada no Congresso no dia de ontem. A reforma tributária a gente não consegue ainda medir o efeito dela em termos de arrecadação, a gente só sabe que não vai diminuir tributos, não vai reduzir carga tributária e vai trazer, de acordo com o que tem sido visto até aqui, uma facilidade para as empresas no sentido de simplificação da arrecadação dos impostos. A gente não consegue medir ainda se essa simplificação ela vai ser tão grande a ponto de gerar algum impacto positivo na economia para as empresas, né? E isso gerar algum impacto que pudesse compensar a não diminuição da carga tributária, que pelo jeito não vai acontecer na reforma tributária. Ok, mas a gente vê aí o próprio Haddad dizendo que mais medidas impopulares vão ter que ser tomadas daqui em diante para conseguir zerar o déficit público no ano que vem, que já está em 168 bilhões de reais. A gente vê o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, liberando uns penduricalhozinhos ali, nada mais, nada menos que 1 bilhão de reais para o judiciário brasileiro, ele perdoando a dívida dos Batista ali na casa de 10 bilhões de reais, que dinheiro que entraria aí nos cofres públicos e que vai se transformar em pouco mais de 20 milhões ou 300 milhões de reais, enfim, uma coisa assim que ficou, vai reduzir bilhões, né? A dívida aí dos Batista, enfim. A gente tem visto aí não tem visto um esforço, na verdade, do governo federal em controlar o déficit público. E aí, esses penduricalhos sociais que a gente precisa e sabe de onde vem o dinheiro. Eu quero começar com o doutor Gilberto falando sobre isso.
Muito bem. De novo se avança no bolso do contribuinte, aliás, pagador de imposto, porque é exatamente isso que nós viramos. E é interessante que o Haddad fala que ele vai aumentar imposto e aumenta mesmo, e nós não fazemos nada a respeito disso aí. O Congresso reage muito pouco a esse tipo de situação. Se prometeu, por exemplo, a diminuição da carga tributária para as pessoas físicas, o imposto de renda de pessoa física. Não foi feito nada até agora. Deu assim um melzinho na chupeta lá e nada mais do que isso. Agora, cobrar imposto sobre o salário é absolutamente ridículo. Não é só desse governo. O presidente de plantão prometeu que ia abolir o imposto de rendas até 5 salários mínimos. Não esqueçamos disso. Agora, eu também não vejo absolutamente lógica em destinar 16,300 bilhões, essa gente só fala em bilhão, é 1 bilhão para o judiciário, é 1 bilhão, 10 bilhões que são perdoados de dívida, e esse dinheiro, no fim, vai ter que ser compensado de alguma forma, vai ser compensado do bolso do trabalhador, do bolso da população. Eu não vejo razão pela qual o país tenha que investir tanto dinheiro nesse tipo de ação relacionado à promoção das artes. O artista que é competente, ele vai ter palco e vai ter plateia sempre. Agora, aquele que for medíocre, ele vai ter que correr atrás desse tipo de ajuda. E ele, para ele receber esse tipo de ajuda, ele vai ter que ficar puxando o saco de quem está lá no ministério para receber a benesse. Essa é uma das razões, por exemplo, que não se fala mais no fogo que tem na Amazônia, no fogo que tem no Pantanal. As pessoas, então, ficaram caladas, bico calado, principalmente esse pessoal que se inscreveu para receber os benefícios da Lei Rouanet, porque eles não podem desagradar a autoridade que está lá. Então, todo mundo silencia a respeito das coisas, porque senão vai ser cortado o benefício, ele não vai ser votado a favor, não vai ser liberado o valor que ele pleiteia da busca desse dinheiro junto às pessoas físicas, às pessoas jurídicas. Então, esse silêncio conivente, vamos dizer assim, é terrível. Eu acho que a lei deve haver um incentivo, mas deve existir critérios muito mais claros e para evitar esse tipo de avanço sobre o valor dos impostos. Porque, queiram ou não queiram, no final das contas, quem paga a conta somos nós. Bem, Osmar, seu posicionamento aí sobre essa questão também, Osmar. Bom, existe aqui má vontade, existe aqui má interpretação dos fatos. Eu quero só, eu vou falar rapidamente sobre a Lei Rouanet. No passado, a dupla Mateus e Cristiano tentou captar 1 milhão e 700 para conseguir da Lei Rouanet. E essa dupla, ela é nada mais do que os autores da música Capitão do Povo, do ex-presidente. Então, esse é um problema. A Lei Rouanet, eu não sei se 16 bilhões é muito, é pouco, eu acho muito, assim, mas ela gera em torno de 3 milhões de emprego, ela emprega muitas pessoas e isso gera emprego. Se é bom, não é? Eu não sei, mas todo mundo tentou usar e artistas próximos e as empresas, em geral, elas investem no artista reconhecido porque elas querem retorno. Então, eu acho que é um exagero, mas a Lei Rouanet também tem os seus benefícios, ela gera muito emprego, porque, por exemplo, no teatro gera emprego para artista, gera emprego para bailarino, gera emprego para assessorista, gera emprego para um monte de gente. Segundo os cálculos, gerava em torno de 3 milhões de empregos por ano. Então, ela tem seu lado positivo e seu lado negativo. Com relação ao imposto de renda, o doutor Gilberto lembrou muito bem que ficamos 6 anos sem reajustar a tabela do imposto de renda. Isso é um aumento brutal do imposto.
mas ele tenta amenizar porque foi no governo que ele admira. Então, esse ano, a tabela de 1.900 foi para 2.600 e a promessa até o final do mandato, que eu espero que seja cumprido, é até R$5.000 de isenção. Ponto positivo. Esse governo, ele fez muitas coisas boas esse ano. Manteve a inflação baixa, os combustíveis estão controlados, ele recebeu o grau de excelência lá subiu na tabela da Standard & Poor's, o desemprego está em baixa, o crescimento econômico está em 3% e tem muitas coisas boas. Então, também tem algumas coisas que não deram certo. O déficit público é um deles, mas o governo não tem só coisas ruins, tem coisas boas. E a perspectiva de sucesso é grande. E a reforma tributária é reconhecida por gente técnica que ela trará benefícios ao país. Não podemos... E foi feito pelo Congresso, não é de iniciativa do governo. Não é de iniciativa do governo, é do Congresso. Ele está 20 anos sendo discutida lá. Está 20 anos sendo discutida. O senhor, semana passada, estava dizendo que o governo liberou dinheiro para aprovar a reforma tributária. Agora o senhor disse que era do Congresso. O senhor tem que se posicionar de uma coisa ou do outra, porque o senhor não pode brigar com a origem da reforma começou no Congresso. Agora, se o governo tem interesses em determinados pontos, ele vai adubar algum determinado momento. Doutor, é o que ele fez. Por favor, o senhor não está na delegacia, que deixa eu falar, depois o senhor fala. Né? O que eu quero dizer é que o senhor tem que se posicionar. Ou o senhor diz que é do Congresso, ou o senhor diz que semana passada o senhor dizia que soltaram o verba para aprovar. Agora o senhor diz que é do Congresso. O senhor tem que se posicionar. Eu acho que o senhor deveria reconhecer que o governo fez coisas boas também. Aí a sua crítica faria sentido. Mas o senhor só quer criticar, quer dizer que as coisas boas é dos outros e a ruim é do governo. E não é verdade. Tem coisas boas do governo e tem coisas erradas do governo também. Isso o senhor deveria reconhecer. Muito bem. Mas a inflação está controlada graças à ação do presidente do Banco Central, que está segurando as pontas. Porque a gastança do governo está demais. Se ele fosse um pouco mais cauteloso, a situação poderia estar bem melhor, inclusive. Agora, vamos lá, eu quero... O grau de investimento... Nós estamos ainda na segunda divisão, nós estamos na letra B. Nós estamos na segunda divisão, letra B. Mas vamos lá, gente, eu quero agora ouvir o Júlio também, senão o Júlio não vai ter oportunidade de falar aí também sobre essa situação. Vamos lá. Ele é convidado. Vamos lá, Júlio. Vamos dar um espaçozinho aí. Então, essa questão envolve vários fatores, né? Eu digo assim, a Lei Rouanet, né? Vamos começar pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei, a ideia é boa, né? A ideia é boa. Eu sou favorável a essa ideia, né? É uma lei que criou... O problema são os critérios, né? Mas basicamente é o quê? Você cria um determinado projeto de incentivo, você leva para a comissão, leva para o sistema ali, vai ser aprovada e você tem um prazo para fazer a captação desses recursos. E esses recursos, eles são provenientes da onde? Justamente de incentivos fiscais. Então, basicamente, qualquer pessoa física que declara imposto de renda pode contribuir. Você tem, em vez de você pagar esse imposto como retirada ali como o imposto de renda, você vai destinar lá para o projeto da Lei Rouanet. Você vai referenciar esse projeto. Assim como também da pessoa jurídica, das empresas, né? Então, num primeiro momento, não sai do governo, só que automaticamente ele está deixando de arrecadar. E aí é o que vem justamente o comentário, talvez do doutor Gilberto, que ele fala que justamente nós temos o Fernando Haddad, justamente o nosso ministro aí, criando impostos, criando cortes, dizendo que a situação vai piorar nos próximos anos, vai ter que enxugar, só que você vê aí justamente, então, essa liberação de 16
bilhões em projetos que automaticamente são recursos que não vão estar entrando no caixa do governo, né? E automaticamente várias outras coisas que a gente vê. Então, isso que acaba criando, né? O projeto em si, a ideia é interessante. Claro que os critérios precisariam ser revistos. O fato de você destinar, assim como o Osmar comentou, 1 milhão para um determinado artista, eu acho que é desnecessário, né? Então, a ideia principal que eu vejo que seria o quê? Incentivar a quem está começando, né? Incentivar aqueles clubes, aqueles grupos folclóricos ali da nossa cidade, por exemplo, os museus, talvez os próprios os zoológicos, né? Que são grupos, são situações, são entidades que têm essa dificuldade de captar recursos e se manter, preservando o quê? A nossa cultura, que é a ideia principal. Só que hoje a gente vê que o governo que está aí com a mentalidade, um pensamento meio, né, socialista, com uma ideologia não muito alinhada aos nossos valores judaico-cristãos, justamente esses projetos serem desviados, né, infelizmente, do que seria do cunho principal. Essa situação da reforma agora que a gente viu aí comentando, é algo que vem se arrastando há anos, né, há décadas. Eu acho que é um primeiro movimento necessário para essa mudança, de simplificar a forma de arrecadação, só que ainda é uma incógnita, é um risco. Por quê? Porque foi assinado um cheque em branco, né, o imposto, o IVA ali, que é um imposto único ali, não se sabe, não se cogita aí que pode chegar inclusive a 27%, 28%, 30% do cidadão, né, essa própria arrecadação, esse impacto. Então, é um dos maiores do mundo. Não se viu-se um benefício de redução. E aí, quem está na ponta vai acabar pagando ainda mais. Por quê? Porque vai ter que ser repassado. Ao contrário do que a gente vê que a Argentina se movimenta, e eu falei anteriormente que é importante ter oposição e é importante ter esse protesto, mas a gente não vai para as ruas protestar, né? A gente acaba não se mobilizando muito. Algumas semanas atrás, aí, quando terminou o Campeonato Brasileiro, eu vi uma entrevista, inclusive, de um dos maiores jogadores aí, do Brasil, né, goleiro, o Rogério Ceni, quando ele foi questionado sobre o quebra-quebra que estava acontecendo em Santos, né, porque justamente o Santos Futebol Clube aí foi rebaixado, né? O que ele tinha para dizer? Aí ele falou: infelizmente, esse é o cenário do Brasil atual, porque a gente faz manifestação, a gente está fazendo, não estou incentivando justamente a briga ou a depredação, mas é que se manifestaram por uma questão de futebol, né, que seria uma diversão, e para aquilo que é interessante, muitas vezes a gente não se manifesta. Então, qual é a prioridade? E qual é a prioridade hoje para o governo Lula? Atender a necessidade do seu pequeno grupo, isso aqui é um pequeno grupo, e automaticamente, quando não se tem esses critérios, é que você libera você libera esses projetos de valores maiores para ser captados aonde? Em empresas grandes, em empresas que estão recebendo benefícios. Ou com essa isenção de 10 bilhões ali, que o grupo JBS teve, aonde que eles vão destinar esses valores? Eles vão compensar a determinados grupos e projetos culturais indicados pelo governo Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai acontecer isso. Então é assim que se movimenta, infelizmente, o nosso sistema, né? A gente sempre diz aqui, o nosso establishment, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar voltando. Muito bem, gente, com 3 comentaristas hoje, nosso tempo também já está se esgotando. Eu quero dar uma oportunidade agora para que cada um de vocês também possa dar a sua mensagem, já que é o nosso último programa antes do final de ano, antes do Natal. Então, uma oportunidade para vocês se despedirem aí também, darem a sua mensagem para o nosso ouvinte. Doutor Gilberto, fique à vontade aí para suas considerações finais. Bom, nosso desejo é de que todos tenham muita saúde, prosperidade e que os sonhos sejam realizados, é o que posso desejar a todos nessa época abençoada, né? E que a paz e o amor do Natal encham nossas vidas de felicidade e que o ano novo nos traga saúde, prosperidade e paz.
Osmar. Bom, eu peço que esse Natal sirva para uma reflexão de todos nós, para que no próximo ano, se Deus nos permitir, voltamos com saúde e que a gente consiga melhorar, ser mais tolerante, mais e propiciar paz entre a gente, para a gente viver em paz e viver feliz e com saúde. E cada um com a sua família, e que é o lar, que é o lugar que a gente se sente mais acolhido, vamos dizer assim. Muito bem. Júlio também, para suas considerações finais, Júlio. Então, agradeço aí a oportunidade de estar de novo aí no Política Cumprimenta, né? Desejo a todos aí um feliz e abençoado Natal, né? Para que esse espírito realmente ele possa entrar aí no coração de cada um de nós, e para essa mudança que a gente espera, muita gente, às vezes a gente almeja dentro da nossa sociedade, ela comece a partir de nós mesmos, com a nossa mudança individual, com a nossa mudança de postura, com a nossa mudança de caráter com relação ao próximo, né? Que comece em nós mesmos, que comece na nossa família, e assim automaticamente a gente consiga contagiar aí a sociedade e as pessoas que estão ao nosso redor. Um bom final de semana a todos aí. Valeu, gente. Vocês aí são muito queridos da gente aí também, todos. Um abraço para vocês. Desejo do fundo do meu coração aí que tenham um Feliz Natal, abençoado Ano Novo também, junto aí das suas famílias, dos seus amigos, e a gente se encontra aqui lá na primeira semana de janeiro, a partir do dia 8 de janeiro em diante, a gente volta com o quadro Política Cumprimento. Muito obrigado por esse ano aí, o Júlio começou com a gente, estava até um determinado período do ano, o doutor Gilberto entrou aí e surpreendeu aí também, né, a todos, com os seus comentários, enfim, e o Osmar, né, já também desde o início com a gente aí. Enfim, obrigado para vocês, muito obrigado mesmo, vocês fazem parte aí desse time aqui do Repórter Cultura e tem feito a diferença com os comentários, levando aí para a nossa população pontos de vista antagônicos, pontos de vista diferentes, para que também o nosso ouvinte possa criar a própria opinião a partir das opiniões de vocês. Um abraço para vocês, Feliz Natal, próspero Ano Novo.